Mais uma vez, saudamos aos irmãos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final desse primeiro trimestre de 2021. Com a graça de Deus, até aqui Ele tem nos ajudado. Estamos na penúltima lição, que tem como tema a urgência do discipulado. Na semana passada, a lição passada, nós vimos sobre o compromisso com a evangelização. Não podemos evangelizar, ganhar alma para o Senhor, sem instruir essas almas a ficarem firmes, a aprenderem a palavra, a estarem juntos, a entenderem o que é uma comunhão com o Senhor, a entenderem a necessidade de estarem juntos, congregados. Como o apóstolo Paulo falou, que não era bom, que deixássemos de congregar, como o costume de alguns, mas era para cumprir, as orientações do Senhor, que o Senhor pediu para que todos estivessem juntos, porque juntos somos mais fortes. Então, o nosso tema de hoje é a urgência do discipulado, que precisamos cuidar dessas vidas que se achegam ao Senhor. Muitas vezes se ganha uma alma com o maior sacrifício, pregando, cuidando, e depois deixa essa alma solta. Já conhece o Senhor, mas não é assim. Precisamos fincar as estacas, fincar a base, e essa base é a palavra. É a palavra de Deus que ela faz com que nós estejamos firmes. É a palavra de Deus que nos dá vitória em momento de aflição, quando acreditamos que o Senhor escreveu aquela palavra, quando acreditamos está escrito. Foi assim que Jesus venceu o diabo ali naquela tentação no deserto. Ele fazia está escrito. E esse está escrito era a espada afiada que era lançada contra o diabo, e ele fugia do Senhor e foge de nós também quando nós usamos a palavra de Deus. Então é necessário que nós estejamos cuidando dessas vidas, para que essas vidas possam estar firmadas na palavra, porque é a palavra de Deus que vai dar vitórias para elas. Ninguém pode viver como cristão sem se alimentar, sem viver, sem conhecer e sem usar a palavra em tempo e fora de tempo. Que Deus possa abençoar essa aula e nós possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O nosso texto áureo, ele diz o seguinte, está em Mateus 28:19, que diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Para a glória e honra do Senhor Jesus, esse batismo ele precisa acontecer, que é como se fosse a simbologia, é o mergulho nas águas, é o lavar-se com as águas, é o nascer de novo, da água e do Espírito. Mas para existir o batismo é necessário ter almas para serem batizadas, almas para serem evangelizadas e almas para serem discipuladas. Que Deus possa aumentar o número de salvos, de membros, não somente na nossa igreja, mas no mundo todo, porque nós fazemos parte da igreja invisível que há de herdar a salvação. E temos que nos preocupar com a igreja como um todo, com os pastores como um todo. Nós somos membros de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. Então a nossa leitura bíblica em classe, ela está em Mateus, capítulo 28, do 16 ao 20, e também em Atos, do 2, 42 ao 47, que diz o seguinte: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E em Atos, capítulo 2, do 42 ao 47, diz o seguinte: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas
e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amados, eu confesso que a primeira vez que eu li esse trecho em Atos, eu fiquei muito impactada, porque esse texto ele fala de comunhão, esse texto fala de união, esse texto fala de oração, esse texto fala de estar juntos, esse texto fala de comer o pão junto, esse texto fala de perseverar na doutrina, perseverar na palavra, estarem unidos, ajudar uns aos outros, perseverar no templo, perseverar partindo o pão de casa em casa, comer junto com alegria e singeleza de coração. E o Senhor, ele fecha aqui no 47 com chave de ouro quando diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então observemos que dentro da comunhão Deus ordena a bênção. Como está escrito lá no Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos eles vivam em união. É como óleo que desce pelas barbas de Arão. E diz que ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Então veja, irmão, a importância que há a comunhão entre os irmãos. Nós possamos a cada dia perseverar nessa comunhão, perseverar nessa união e defender a igreja do Senhor com amor, porque foi por amor e com amor que essa igreja nasceu, através de muito sangue, através de muita dor, através de um sacrifício terrível na cruz do Calvário. Mas foi esse sacrifício que nos trouxe a presença do Pai até hoje. E com certeza estaremos para sempre com o Senhor, Porque o objetivo maior do Senhor é nos levar para casa, para nós estarmos eternamente com Ele ali, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrimas a ser derramadas, onde não haverá mais noite sem sono por causa de preocupações, mas o Cordeiro estará ali, enxugando todas as lágrimas. Mas para que essa turma aumente, que o desejo do Senhor é que todos se salvem, é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, nós vimos isso na aula passada, esse é o desejo do Senhor, é necessário que estejamos firmes, juntos, arraigados na palavra, sustentados pelo Senhor. E isso se faz principalmente quando estamos em comunhão com Ele, em primeiro lugar, e comunhão uns com os outros. Que nós possamos lutar por essa comunhão, perseverando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. E assim, o Senhor há de acrescentar, Ele há de colocar no nosso caminho as vidas que hão de ser salvas. Ele há de acrescentar à igreja do Senhor vidas que hão de ser salvas, para fazer valer aquela multidão que João viu, que não se podia contar. E lá estará eu, lá estará você, lá estará a nossa casa, porque o Senhor, Ele é Deus que cumpre promessas, em nome de Jesus. Na nossa verdade prática, amados, antes de começar a introdução, diz o seguinte: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então é necessário que haja esse trabalho de discipulado para ajudar o novo convertido a estar firmado e crescer espiritualmente. Amém? Na nossa introdução diz o seguinte: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é fundamental importância como base inicial da formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local desenvolverá somente na formação do caráter cristão para o bem e para o mal. O discipulado seria a forma que a igreja desenvolve o caráter cristão no indivíduo que se converte. Então, para isso tem que ter alguém, tem que ter sala de discipulado, que nós não podemos trazer um discipulado para uma sala já de adultos, de pessoas já antigas, que têm um conhecimento maior da palavra. Então, esse discipulado tem que ser uma sala só para
esses novos que se achegam ao Senhor, para que eles possam ter o contato com as primeiras letras e aprender, né? O que é salvação, o que é perdão de pecados, o princípio doutrinário da palavra de Deus, para que ele possa estar firmado nessa palavra e permanecer nela, para a glória de Deus. Então, no tópico 1 diz o seguinte: o que é discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido nesse termo se aplica ao cristão. Subtópico 1. O discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Em Mateus 1, né, quando Jesus, Mateus 5, versículo 1, quando Jesus ele reúne ali os seus discípulos ali na montanha, né, que é o sermão da montanha, e ele se assenta com os discípulos, reúne os discípulos ali e começa a ensinar que eles são o sal da terra, que eles são a luz do mundo, que não se pode esconder uma candeia debaixo de um alqueire, né? Que eles não levem muita coisa quando forem para a missão. E assim o Senhor, ele se sentou ali com os discípulos, foi o maior discipulador da humanidade, foi Jesus. Então ele se sentou ali com os discípulos, instruindo-os, orientando-os, né? E ali os discípulos ficavam, né, bebendo ali daquela fonte tremenda que era o Senhor Jesus, ali a própria palavra viva ali instruindo os discípulos, né? Então, disso se seguiu o discipulado, o ensino para ser seguidor de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo, cujo espaço, né, aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele é maravilhoso, né? E aquele que ensina, ele precisa também estar buscando ao Senhor para estar preparados para ensinar, né, ao discípulo, né, as primeiras letras. Então, louvado seja Deus que Deus tem colocado, né, na nossa igreja pessoas preparadas para isso, né? Temos vivido dias difíceis e trabalhosos, mas eu creio que o Senhor há de abrir as portas, né? E nós voltaremos a fazer a obra de Deus como gostamos de fazer, né? Para a glória de Deus. No subtópico 2 diz a grande comissão, em Mateus 28, do 18 ao 20. É o nome que se dá à comissão do Senhor. Quando o Senhor, ele começou ensinando os discípulos, dizendo que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra, e estava instruindo os discípulos para que eles fossem e fazer discípulos em todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para perdão de pecados, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é uma tarefa fácil de se fazer, porque pelo caminho se encontram muitos lobos querendo destruir as ovelhas, mas o Senhor falou que estaria conosco, então não temos que temer. Temos que falar do Senhor, estar preparados na palavra, estar ungidos na palavra, estar cheios da graça do Espírito Santo de Deus, para que possamos, né, ao enfrentar esses lobos, termos a palavra na boca e no coração, para falarmos no momento adequado. Então, amados, discipular não é fácil, mas o discipulado é uma ordem. Façam discípulos de todas as nações, né? A palavra diz façam, é para vocês fazerem discípulos, né? Então, o discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprendem, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou, o livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Amados, é interessante, né? Em Atos 2,42 fala que eles perseveraram unânimes, né? Unânimes na oração, no partir do pão. Então, assim, como é importante, né, essa união, como é importante se perseverar nessa doutrina, né? Estarem juntos, perseverando, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, como o Senhor já havia advertido desde os tempos primórdios lá em Josué, que ele tivesse cuidado de guardar todas as palavras que ele tinha dito,
que ele tivesse cuidado de guardar, que não olhasse nem para a direita nem para a esquerda, para que ele pudesse prosperar em seus caminhos. Então essa exortação para se perseverar na doutrina, para se perseverar na palavra, é coisa que vem desde a antiguidade. Porque Deus conhece a nossa natureza e sabe que nós somos frágeis, que nós somos pó, que se nós não alimentarmos essa nossa vida espiritual, nós cairemos em ruína, cairemos no descaso, cairemos na mornidão. E a palavra diz que o morno, ele há de vomitar da boca. Que nós temos que ter posições definidas diante do Senhor. Então, essa orientação para perseverarmos na doutrina é uma orientação fundamental na vida de todo cristão. Precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, né? E ali o Senhor fala lá em João 14:26 que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos deixará só, ele nos deixa a paz. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não te atemorizes, porque eu te deixo a paz. Em João 14:26. Então, o Senhor não prometeu facilidade, mas ele prometeu provisão. E nessa provisão sabemos que ele está conosco. E ele é o nosso ajudador para tudo. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos, né, falando especificamente da pessoa do segmento que instrui com essas revistas, constam diversas disciplinas sobre Deus e Jesus, o Espírito Santo e a Trindade, sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e salvação, sobre a morte e ressurreição, sobre a vinda e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como a teologia prática e ética. Aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia, o ensino, nesse contexto, pode se referir também aos cursos de teologia, né? Falando de temas, né? Temas que são importantes para que o novo convertido aprenda. Então, é primordial o homem saber sobre pecado, o homem saber sobre ressurreição, sobre a vinda do Senhor. Isso são básicos, assim, são pedestrais básicos que o novo convertido precisa conhecer, precisa saber. E devemos, sobretudo, instruí-lo a buscar a palavra, a ler a palavra, e não ler de qualquer jeito, antes orar, pedir ao Espírito Santo ajuda, que o Espírito Santo esclarece, ajuda a não discernir, ajuda a não aprender, e seguiremos em frente até a vinda do Senhor Jesus. Amém, amados? Que possamos estar perseverando nessa doutrina maravilhosa, nessa base tremenda que é a palavra de Deus. Amém? Então, no tema 2, né, no tópico 2, diz o seguinte: o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. É interessante como não podemos deixar de conviver com esses 3 itens: palavra lava, a palavra edifica, a palavra exorta, a palavra consola, a palavra na boca e no coração, ela dá vitória, ela expulsa o mal. Quando usamos a palavra em momento de dificuldade, está escrito assim, em nome de Jesus está escrito, nós vemos o agir de Deus através da palavra. Então a comunhão, não podemos ter Bíblia sem comunhão com a igreja do Senhor, sem comunhão com os membros do corpo do Senhor. E não podemos também ficar parados, sem dar frutos, sem servir ao Senhor. Então essas 3 pontes, esse tripé que a lição está chamando aqui, é primordial, porque ele vai nos ajudar, ele vai nos orientar, ele vai fazer com que essa base se fortaleça e nós possamos estar cada vez mais integrados. E é na integração que vem a sustentação por Deus, pelo Espírito Santo dele nas nossas vidas. Então, no subtópico 1, diz o seguinte, né, que a palavra, a autoridade das Escrituras é singular e única, pois sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas no Antigo Testamento e depois pelos apóstolos no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor, né? O apóstolo Paulo aqui, né? O Pedro aqui, ele estava exortando os irmãos a perseverarem na doutrina, né? A perseverar, a estarem ali unânimes, a lembrar dos ensinamentos de Jesus, a lembrar que a vinda de Jesus iria acontecer, dando força uns aos outros para que eles estivessem juntos ali, né? Perseverando, se fortalecendo e crescendo para a glória e honra do nome do Senhor. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob comando dos apóstolos.
Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante o seu ministério terreno, depois de Pentecostes e do Espírito Santo. Aqui fala também de testemunho, né? E a gente só vê testemunho se a gente estiver na casa do Senhor, se a gente estiver ligado com a igreja do Senhor, tá? E é necessário essa união, essa junção, essa comunhão, para que possamos crescer nessa graça do Senhor Jesus. Na atualidade não temos os apóstolos em pessoa conosco, no entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra a Bíblia. Então, tudo é a Bíblia. Tudo é estudo da Bíblia, tudo é presença de Deus, e isso é quem nos faz cada vez mais forte para perseverarmos nessa doutrina maravilhosa na palavra de Deus e crescermos e ficarmos firmes. Temos vivido dias difíceis, onde muitas vezes nem podemos estar fisicamente na casa do Senhor, mas nós temos a palavra. Nós não somos proibidos de ler a palavra. Nós temos o Espírito Santo para nos instruir e precisamos buscar esse Espírito, precisamos buscar essa palavra em tempo e fora de tempo, para estarmos cada vez mais firmados no Senhor. Porque se não alimentarmos a nossa vida espiritual, vai ficar difícil se permanecer de pé. Por mais experiência que tenhamos com o Senhor, por mais que conheçamos o Senhor, não podemos deixar de nos alimentar da sua palavra. Se o nosso corpo precisa de alimento para estar de pé, a nossa vida espiritual também precisa da palavra para estar de pé. Amém? No subtópico 2 fala sobre a comunhão. Em Atos 2:42, diz que eles estavam juntos, que eles permaneciam juntos, que eles dividiam o pão com singeleza de coração, que eles perseveravam nessa doutrina, que eles perseveravam juntos. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutualmente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus e Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão do cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós somos privilegiados, amados, em termos do Espírito Santo conosco. Na antiguidade era privilégio apenas do sacerdote, do profeta que Deus levantava, que falava com ele, mas hoje nós temos esse Espírito Santo conosco, né? Para estar nos instruindo, para estar trazendo essa comunhão com Deus, para estar também nos movendo a ter comunhão com os nossos irmãos, e isso é primordial para a vida cristã. No subtópico 3 diz o seguinte: a comunhão da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, né, fala que uma era a alma com o povo. E eles partiam o pão com singeleza de coração, eles estavam sempre juntos. Então a igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Um era o coração do povo, diz respeito ao centro da vida. A mesma inclinação alma é a sede das emoções, fala dos mesmos afetos e sentimentos, não é? Eles estando juntos. Todos crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao Senhor. Em João 3,16, todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E a vida eterna é esta, né? Que conheçam ao Pai, que conheçam ao Filho e que permaneçam ali, firmados nele. Né? Deus não deu o seu Filho para ser condenado, para condenar o mundo, e sim para que o mundo fosse salvo com ele. Então, assim, é algo assim tremendo da parte de Deus, que se fala do amor, que se fala do propósito, que se fala da comunhão que Jesus, ele desejou ter com a igreja. Ele teve com os apóstolos, ele teve com a sua igreja na época, não tinha o nome de igreja, mas tinha o nome ali, né, dos discípulos juntos, da união, da multidão. Então ali o Senhor estava nos orientando que a bênção dele era ordenada através dessa união, porque Jesus não morreu na cruz em vão. Ele deu o seu Filho para que todo que nele cresce tivesse a vida eterna. Amém, amados? E a vida eterna é essa, que se conheça a Jesus como Senhor, a Deus como Pai e a Jesus como Senhor, a Jesus a quem ele enviou. Louvado seja o nome do Senhor. E o serviço, irmão, é muito importante, né? Dizia um ditado popular entre algumas pessoas que eu já ouvi, acho que todo mundo já ouviu isso,
que a mente vazia é a oficina do diabo. Então, se nós estamos entregues à nossa própria sorte, a nossa mente ficando vazia, muitos pensamentos, que não vão nos edificar, nem nos alinhar com Deus, eles poderão assaltar as nossas mentes e nós possamos cada vez mais nos distanciarmos do Senhor. Mas se permitirmos que essa mente ela se ocupe com o serviço ao Senhor, com a leitura da palavra, com estar dentro da igreja, procurando o que fazer para o reino, se preocupando com as almas, ocupando a mente com o estudo, não vai se ter espaço para o esmorecimento, não vai se ter espaço para a tristeza, não vai se ter espaço para a queda, e sim cada vez mais seremos edificados no Senhor, na força do seu poder, ensinando através da palavra a pegarmos as armaduras de Deus em tempos de aflição, em tempos de dificuldade, porque Ele prometeu que estaria comigo e com você até a consumação dos séculos. Os séculos estão prestes a se consumarem e nós temos tido essa certeza dessa presença, desse amor, dessa comunhão, desse Senhor que não abandona, desse Senhor que está conosco todos os dias, nos ajudando, nos dando a força que precisamos diariamente para estarmos firmes e de pé. Então esse serviço, irmão, ele só nos ajuda a estarmos mais integrados na obra, a estarmos mais integrados no reino, a estarmos mais integrados em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos. E isso é bom, ocupa a mente. Dar fruto para o reino é satisfatório. A alegria em sentir esse reino crescendo é satisfatório. Tudo isso gera vida. Tudo isso gera emoções positivas nas nossas mentes e no nosso coração. Então é importante nós estarmos buscando isso de Deus. Se a igreja está fechada, se não podemos ir para a igreja, tem o nosso vizinho, tem oração, tem joelho no chão, muita coisa pode ser feita. Tem o contribuir com a obra, muita coisa pode ser feita, mesmo em tempos difíceis. Porque Deus, ele é Deus estratégico. Se você orar, Deus vai dar estratégia. Porque ele é o dono da obra. Amém, amados? Então, trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo, visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Em Josué 24:15, Josué ali, ele estava exortando ao povo, perguntando ao povo quem o povo queria servir. Se vocês acham conveniente continuarem servindo aos seus deuses, que vocês fiquem aí. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Louvado seja Deus. Então ali Josué tomou uma posição. Então a posição de servir é uma posição ímpar que eu e você deve tomar. Ah, mas eu não sirvo a Deus porque A, porque B, porque C. Não, a posição é sua. Quem tem que decidir que vai servir a Deus é você. Sou eu e você que tem que orar, buscar a Deus, perguntar a Deus o que é que Ele quer que façamos. E Deus assim vai orientar, Deus vai tocar no coração de quem quer que seja para nos designar para esse serviço. Mas esse serviço ele está à nossa disposição. Só é ler a Bíblia que Deus vai instruir que tipo de serviço eu e você tem que realizar. Amém, amados? Na primeira igreja de Jerusalém, o serviço cristão era representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós, no cumprimento de grande comissão. Então, se nós estivermos nessa comunhão, nesse partir do pão, nessas orações, com certeza o Senhor vai estar já designando outras coisas, outras etapas para que possamos cumprir. Então, no último tópico, fala sobre o discipulado e o crescimento da igreja. A igreja precisa de processo de discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. A grande comissão, ide, pregai, fazei discípulo. Louvado seja Deus. No subtópico 1 diz o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir o povo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas tornaram-se novas criaturas. Amém, amados? E passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? E Jesus, o Salvador. Segundo Pedro 3:18.
né? Devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Deixa eu ver só aqui essa referência de 2 Pedro 3,18 para a gente fechar esse parágrafo. Diz o seguinte, exatamente. Vou ler todo o versículo. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. A Ele seja dada a glória, agora, para toda a eternidade. Louvado seja Deus. Antes devemos crescer na graça, né? Deixar de estar perdendo tempo com tantas coisas e crescer na graça do Senhor. Amém, amados? Então, no subtópico 2 diz o crescimento numérico. Processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, crescimento numérico também, né? As igrejas cresciam e tinham paz. Está aqui em Atos 9:31. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Depois os irmãos leiam essas referências bíblicas, que elas são super abençoadoras para um melhor entendimento da palavra de Deus. No subtópico 3 e último subtópico diz o seguinte: o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentio, identificado como gregos. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-los. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso para essa nobre tarefa. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membros de igreja. Às vezes as igrejas estão cheias, né? Muito cheias. Se preocupa muito com números. É bom se preocupar com números, logicamente, né? O Senhor deseja que a igreja cresça, mas precisamos também nos preocupar em discipular esses números para que eles fiquem firmados. Porque às vezes tem uma multidão que, se vier uma ventania, um vento de doutrina ou qualquer outra coisa, a multidão se dispersa. Porque as estacas, né, não foram fincadas, não foram firmadas. Não houve o discipulado que trouxesse maturidade e conhecimento para aquelas vidas. Então é necessário que a igreja cresça em número e cresça também em firmeza da fé, através da palavra, através do ensino, através do discipulado. Que eu e você possamos ser esse discípulo que o Pai procura nessa hora, para ajudar na firmeza daqueles que são herdeiros da salvação, herdeiros da vida eterna. Não podemos nos calar diante de tão grande salvação. Não podemos nos calar diante de vidas sem conhecimento, nós estando ao nosso alcance o conhecimento que vai trazer edificação para elas. Que eu e você possa ser essas vidas que o Pai procura, em nome de Jesus. E nessa conclusão diz o seguinte, que Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Louvado seja Deus. É interessante como em alguns locais, né, se proibiu, se tirou Bíblia de expositores, se tirou Bíblia de ensinamento, se proibiu ensinar a Bíblia, quando a Bíblia ela é a base instrutora, porque tudo que o ser humano precisa para ter um bom caráter, para caminhar em prosperidade, para caminhar rumo aos céus, para ser um agente transformador de uma sociedade para o bem, tudo que se precisa instruir, a Bíblia tem ensinamento para tudo. Eu me lembro quando eu li um versículo lá em Isaías que diz assim: Ele é aquele que está assentado sobre o globo da terra. E eu fiquei impressionada porque eu tinha lido algo a respeito da briga, né,
de foice, vou usar esse termo, que houve entre os homens quando discutiam o formato da terra. E lá em Isaías já estava escrito: ele é aquele que está assentado sobre o globo da terra. Então a Bíblia tem história, geografia, matemática, português, ciência, filosofia, todas as matérias, todos os assuntos, a palavra do Senhor tem para nos ensinar. Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ser esse agente transformador, esse agente discipulador, esse agente que venha somar à igreja do Senhor almas, vidas firmadas, vidas com base forte na palavra, que nós possamos ser instrumento de Deus nesse tempo difícil. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, possa estar carregando o nosso coração de muita alegria, de muita singeleza, de muita serenidade para esse tempo. Pois a mão poderosa do Senhor está estendida e Ele falou que estaria comigo e com você todos os dias até a consumação dos séculos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fiquem na paz. Deus abençoe.